Saúde, amada igreja, com a paz do Senhor, amém? Motivo de grande alegria, né, irmãos? Termos o privilégio de estarmos aqui, mais uma vez, louvando, adorando o nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Este que é o último culto dos jovens aqui do Ministério de Bragança Paulista desse ano. E não é fácil, né, irmãos? O inimigo está agindo contra a classe jovens, mas, né, como o próprio nome do grupo diz, já é os remanescentes em Cristo. E nós somos remanescentes para a honra e glória do Senhor. Pedi para que os irmãos que trouxeram a palavra, que abrem 2 Crônicas, no capítulo 16. Pedi para o irmão Richard fazer a leitura. 2 Crônicas 16, do 7 ao 13. Cumprimento a amada igreja com a paz do Senhor Jesus. 2 Crônicas, capítulo 16, versículo 7 ao 13. Passo a ler. Naquele tempo, o vidente Anani foi falar com Asa, rei de Judá. Ele disse: Você confiou no rei da Síria e não confiou no Senhor, seu Deus. E por isso o exército do rei da Síria escapou das suas mãos. Não é verdade que os etíopes e os líbios formavam um grande exército, com muitos carros de guerra e cavaleiros. Mas, porque você confiou no Senhor, Ele o entregou nas suas mãos. Porque, quanto ao Senhor, os seus olhos passam por toda a terra, para dar força àqueles cujo coração é totalmente dele. Nisto, você cometeu uma loucura. Por isso, de agora em diante, haverá guerras contra você. Porém, Asa se indignou contra o profeta e lançou-o na prisão, porque estava enfurecido contra ele por causa disso. Na mesma ocasião, Asa oprimiu alguns dos povos. Eis que os demais atos de Asa, tanto os primeiros como os últimos, está tudo escrito no livro da história dos reis de Judá e de Israel. No 39º ano do seu reinado, Asa contraiu uma doença nos pés. Essa doença era muito grave. Porém, na sua enfermidade, ele não recorreu ao Senhor, mas confiou nos médicos. Asa morreu no 41º ano do seu reinado. Amém? Amém, irmãos. Pode tomar assento em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. A irmã Raquel já apresentou a palavra nessa noite. E a palavra desta noite, irmãos, vai falar conosco a respeito da obediência e da correção que vem do Senhor. O quão importante é a gente estar sempre obediente ao Senhor. Aquilo que o Senhor manda, a gente obedece e a gente faz. E se porventura, irmãos, nós somos humanos, somos falhos, acontecer algo que a gente peque contra o Senhor, faça algo que desagrade o Senhor, que a gente tenha humildade de reconhecer, de pedir perdão para Deus, para que Deus possa continuar nos abençoando, irmãos. Nosso Deus, quando Ele nos corrige, não é porque Deus quer que a gente sofra, não, Deus quer que a gente fique feliz, que a gente seja próspero, seja abençoado, mas o Senhor, irmãos, Ele não compactua com coisa errada. Aquilo que é errado perante aos olhos do Senhor, o Senhor corrige. Aí, irmãos, compete a cada um de nós, se nós vamos fazer como fez Asa, ou se nós vamos aceitar a correção do Senhor, se nós vamos ter humildade e não orgulho, porque o orgulho do homem, da mulher, ele afasta a bênção do Senhor. Então aqui Asa, irmãos, a gente lendo essa parte, para quem não conhece a história de Asa, pode até pensar que Asa, ele foi uma má pessoa, mas não, irmãos, Asa foi um grande rei, um grande homem usado pelo Senhor. Depois, né, que Israel foi dividida, que teve 3 reis, né, Saul, Davi e Salomão, e a partir de Salomão o reino foi dividido entre Israel e Judá.
e Judá também era composta pela tribo de Benjamim. E depois que foi dividida, a tribo de Judá, né, o reino de Judá, teve 19 reis. E desses 19 reis, 8 fizeram o que agradava ao Senhor. 8 fizeram o que agradava ao Senhor. E desses 8, irmãos, que agradaram ao Senhor, teve 4 que teve partes que desagradaram. E 4 que agradaram fielmente ao Senhor. E Asa, irmãos, está entre esses 4. É Asa, Josafá, que é o filho de Asa, Ezequias e Josias. São os 4 que serviram ao Senhor em todo o tempo da sua vida. Então, quando a gente vê a história de Asa, o final, como ele terminou, a gente fica triste. Mas o Senhor não colocou essa parte da vida de Asa para que nós pudéssemos julgar Asa, e sim para que nós pudéssemos aprender com Asa. Aprender nos acertos e também no erro, para que a gente não caia nesse erro. Em 2 Crônicas, do 1 ao 4, vai dizer que Asa fez o que era bom e reto aos olhos do Senhor. Asa, irmãos, ele era filho de Abias. Quando ele pegou o reinado, ele pegou e ele fez o que tinha que fazer. Ele fez o que era bom e o que era reto aos olhos do Senhor, não foi aos olhos dos homens. Ele pegou toda aquela idolatria que tinha naquela época, aqueles deuses que eles serviam, e Asa destruiu tudo. Asa purificou tudo, e ele ordenou que o povo de Judá obedecesse a Deus e aos seus mandamentos. Então Asa, ele foi um rei muito bom. Começou extraordinário o reinado de Asa no seu começo. Ele pegou toda aquela idolatria, afastou, tirou do povo, conclamou o povo a servir, né, a Deus, obedecer a Deus. E isso foi muito bom, irmãos, porque Deus se agradou. Deus se agradou com Asa, e a palavra vai falar que Deus deu 10 anos de paz para Asa. E nós vamos ver aqui que Deus, olha como que nosso Deus é bom, irmãos. Quando a gente serve a Deus, nada é em vão. Aquele 10 anos Deus transformou em 20, depois em 30 e 35 anos, que foi quando Asa começou a desobedecer ao Senhor. Então, irmãos, vale muito a pena a gente ser obediente ao Senhor. Mais uma coisa que a gente aprende com Asa, é que Asa, irmãos, quando ele estava tendo um tempo de prosperidade, de bênçãos, de paz, Asa, ele se preparou, ele edificou a cidade, buscou o Senhor. E é isso que a gente também tem que fazer, irmãos. Quando tudo está bom na nossa vida, está tendo fartura de alimento, o Deus está abençoando a nossa vida financeira, vamos, irmãos, edificar a nossa casa, nos fortalecer, porque pode ser, irmãos, que o dia de amanhã seja um dia difícil. E aí não adianta a gente questionar a Deus. Deus, eu tinha um ótimo salário, o meu comércio estava dando muito fruto, muito dinheiro, e agora o Senhor me esqueceu. Não, irmãos, Deus nos abençoa para que a gente saiba usar esse recurso. Então, aquele dinheiro, né, que Deus abençoa, não vamos somente subir o nosso padrão de vida, que todos querem, né, ter uma vida mais confortável, mas vamos ter prudência, irmãos, para saber investir uma parte do dinheiro que Deus coloca nas nossas mãos, investir também, né, na nossa parte da fé, buscar o Senhor, para que quando as lutas vier, a gente esteja preparado. E Asa fez isso, Asa se preparou. E a palavra, né, até falou ali, né, o profeta Anani falou que Deus, quando Asa buscou Deus deu a vitória, porque o rei Zera, que era o rei da Etiópia, ele veio contra Asa, e esse exército, irmãos, do rei etíope Zera, era 1 milhão de homens, 1 milhão de homens, e eles tinham também carros de guerra, que o exército de Judá não tinha, tinha 300 carros de guerra. E quando veio contra Asa, Asa foi contra eles combater. Só que o exército de Asa, irmãos, era 580 mil. 300 de Judá, 300 mil de Judá e 280 mil, né, de Benjamim. E quando ele foi lutar contra o rei Zera, o que ele fez? Ele orou ao Senhor, ele clamou ao Senhor, e ele falou que só o Senhor poderia dar vitória àquele povo, que era o povo fraco, que era o povo de Judá, quanto o povo forte, que era o povo da Etiópia, que tinha 1 milhão do exército. E ali, irmãos, a palavra vai falar que o Senhor entrou com providência, que o Senhor, a palavra não fala que foi o exército de Asa que lutou e derrotou o exército etíope. Vai falar que o Senhor destruiu aquele exército,
na frente de Asa e de Judá. Ou seja, irmãos, quando era impossível para Asa, ele buscou o Senhor e o Senhor entrou com providência. E isso, irmão, serve para a gente. Quando for impossível, vamos buscar o Senhor, vamos clamar ao Senhor, que é o Senhor que vai estar com providência. Mas quando for possível, irmãos, quando a gente for fazer um negócio que está ao nosso alcance, né? Seja vender um carro, comprar uma casa, buscar um emprego, fazer uma prova, as coisas do dia a dia, que é possível a nossa força física, ao nosso entendimento, também vamos buscar o Senhor, irmãos. Porque senão vai acontecer igual Asa. Ele ganhou naquilo que foi impossível porque ele buscou o Senhor, e perdeu naquilo que era possível porque ele não buscou o Senhor, ele buscou o homem. Então, irmãos, vamos buscar o Senhor. No capítulo 15, né, no versículo 1 ou 2, aqui já começa, irmãos, a gente entender o plano de Deus na nossa vida. Deus, Ele não quer que a gente sofra, Ele não quer, né, que a gente seja um derrotado, um fracassado. Ele quer que a gente seja um vitorioso, irmãos, porque a nossa vitória, ela glorifica o nome do Senhor. Mas Deus, irmãos, Ele não pega ninguém de cilada. Não é igual Satanás que faz uma cilada para te derrubar. Deus não, Deus Ele avisa antes. E vai falar no versículo 15, que Azarias veio e advertiu Asa. Ele advertiu Asa e também incentivou Asa, que vai dizer ali: o Senhor está com vocês, enquanto vocês estão o quê? Com Ele. E assim é para nós também, irmãos. O Senhor está conosco enquanto nós estivermos com o Senhor, porque não é o Senhor que vira as costas para a gente, é a gente que muitas vezes esquece do Senhor. E ali fala: se o buscarem, Ele se deixará achar, mas se o deixarem, eles também o quê? O deixará. Então, irmãos, vamos buscar a Deus em todo o tempo da nossa vida, de todo o nosso entendimento, de toda a nossa força, porque isso aqui, irmãos, o profeta já veio falar para Asa, porque Deus já conhecia o coração de Asa. Então Deus não arma cilada para ninguém. Tudo o que acontece, Deus avisa antes, seja por louvor, seja pela palavra, Deus avisa, irmãos. Se a gente parar para pensar, irmãos, no tamanho do nosso mundo, tem milhares de estrelas, vários e vários planetas, galáxias, e mais de 8 bilhões de pessoas na Terra. E às vezes, irmãos, né, quando a gente precisa de Deus, Deus manda um profeta falar conosco. Mas esse profeta, irmãos, muitas vezes pode ser um louvor, pode ser a palavra. Pare e pense, irmãos, 8 bilhões de pessoas na Terra, e você vem à casa do Senhor precisando de uma palavra, e naquele dia a palavra fala no teu coração. Não é coincidência, irmãos, é porque Deus nos ama. Deus quer evitar que a gente ande, pegue o caminho errado. Deus quer que a gente ande pelo caminho certo. Mas nós temos o quê? Que ouvir e pôr em prática aquilo que Deus falou, irmãos. Aí vai dizer o versículo 7, né, do 15, vai dizer, irmãos, e isso é para nós também no dia de hoje. Deus não falou com Asa naquele. Olha o que Deus fala conosco essa noite, irmãos. Mas sejam fortes, e não deixe que as suas mãos desfaleçam, porque a obra de vocês será o quê? Recompensada, irmãos. Aquele que serve a Deus, irmão, Deus entra com providência. Deus entrou com providência na vida de Asa, quando aquele exército veio com quase 2 vezes o número de homens, e Deus entrou com providência, e Asa venceu, irmãos, porque o nosso Deus entra com providência naqueles que servem ao Senhor, irmãos. Saiba disso, irmão, a sua vida aqui essa noite não é por acaso. Deus tem projeto na sua vida. Pode ser aquele projeto que nem você mais lembra, mas Deus não esquece, irmãos. Aquela oração que a gente ora no nosso quarto, na igreja, que muitas vezes passa o tempo e não vem a resposta. Deus não se esqueceu, irmãos. Pode até a gente que orou se esquecer, mas Deus não, irmãos. E Deus entra com providência no momento oportuno. Aí, irmãos, Asa ficou tão feliz, né, com aquela advertência, com aquele incentivo, né, que Deus usou o profeta Azarias para falar com ele, que ele renovou a aliança. Ele chamou todo o povo ali também já tinha vários povos de Israel que estava aí vindo para Judá, porque estava vendo que Deus estava com Asa, Deus estava com o povo de Judá. Várias tribos já estavam vindo para Judá, desertando Israel,
e estavam, né, vindo para Judá. Então, o que Asa fez? Asa renovou a sua aliança para com Deus, né? E ele fez um voto. Pedi para que a irmã coloque no versículo do 15 mesmo, no 12 e no 13. Aí fala assim, ó: entraram em aliança, buscaram o Senhor Deus de seus pais, de todo o coração e de toda a alma. Aí, irmãos, olha o 13 o que diz: e de condenar à morte todos aqueles que não buscassem o Senhor Deus de Israel, tantos os pequeninos como os o quê? Os grandes. E quem que Asa era, irmão? O grande, porque ele era o maior, ele era o rei. Então eles fizeram, e tantos os homens contra as mulheres. Aqui, irmãos, é a importância do voto. Quando você for fazer um voto com o Senhor, não faça um voto de tolo, um voto que você não vai poder cumprir. Porque aqui Asa chamou todo o povo, ele renovou a aliança com o Senhor e fez o que? Um voto, que aquele que não buscasse o Senhor, Deus, que seria condenado à morte, tanto os pequenos como o que? O grande. Então, irmãos, Asa fez um voto com o Senhor e ele não cumpriu. Então vamos ter sabedoria quando nós formos fazer um voto com o Senhor. Não vamos, irmãos, fazer voto na emoção. Quando tiver, né, na emoção, seja do louvor, seja na sua casa, seja alguém ministrando, não faça um voto, irmãos, na emoção. Deus nos permitiu que a gente tivesse uma mente maravilhosa, um entendimento, para que quando a gente for orar, a gente for fazer um voto para com Deus, primeiro a gente para e pense: eu tenho condição de fazer? Ou não tenho? Se eu tenho, eu vou fazer? Porque depois, irmãos, Deus vai cobrar esse voto. Deus vai cobrar esse voto, assim como Deus cobrou de Asa. Deus vai cobrar esse voto, irmãos. Então pare e pense: se eu passar naquele vestibular, entrar na faculdade, eu vou fazer isso. Se eu comprar um carro, eu vou fazer aquilo. Se eu receber um salário maior, eu vou doar tanto para a casa do Senhor. Irmãos, vamos ter sabedoria, fazer sempre voto de acordo com o que a gente possa cumprir, porque esse é o Deus que a gente serve. Se a palavra falou, o nosso trabalho na obra do Senhor não é em vão. Então não vamos fazer voto de tolo, irmãos. Aqui, irmãos, diz ainda que Asa, a palavra fala que é a mãe dele, os estudiosos dizem que era a avó dele, que Maaca era a mãe dele, ela era rainha mãe, tinha um posto de rainha mãe, e ela construiu uma estátua para Deus Acera. O que Asa fez? Ele foi lá, ele destituiu a mãe dele, ou a avó que seja, do trono, tirou do trono, pegou aquela estátua da deusa Acera e destruiu, irmãos, transformou em pó. Então olha como que Asa era obediente ao Senhor, irmãos. Destruiu a própria mãe, porque ela estava desviando do caminho do Senhor. Então, irmãos, agora nós vamos entrar na parte que Asa tropeça na fé. Mas nós não podemos condenar Asa, irmãos, porque o Senhor não o condenou. O fato do Senhor ter recolhido ele, talvez já era para poupar ele dele fazer mais iniquidade contra o Senhor. Então nós não podemos nessa noite condenar Asa, porque Asa foi um grande rei, foi um grande servo do Senhor. Ele acabou com a idolatria naquela terra, ele instituiu, né, o templo do Senhor, convocou todo o povo de Judá a louvar e adorar o Senhor, a ser obediente ao Senhor. E aquilo de mal que ele fez, não foi para a obra do Senhor, porque na obra do Senhor ele foi bom. Aquilo de mal que ele fez foi para ele mesmo, irmãos. Então, vamos fazer o que Asa fez de bom, e não fazer o que Asa fez de mal aos olhos do Senhor, irmãos. O capítulo 16, o versículo 1, diz que o rei Baasa de Israel invadiu a Judá e começou ali a edificar uma cidade de Ramá. Qual que era a intenção do rei Baasa? O rei Baasa era o rei de Israel. Ele queria invadir Judá e ali construir uma cidade, Ramá, para evitar, irmãos, que entrasse suprimento e saísse suprimento de Judá. Então ele tinha uma intenção, uma má intenção. Mas isso, irmãos, a gente tem que estar sempre vigiando, porque o inimigo, ele não age só no que é difícil para a gente, no que é impossível para a gente.
Ele age tanto no que é impossível, mas também age no que é possível. Quando o rei Zera, né, o etíope, veio contra Asa com 1 milhão, era o inimigo usando, irmãos, era o inimigo se levantando contra a vida de Asa. E Asa fez o quê? Clamou ao Senhor, e o Senhor entrou o quê? Com providência na vida dele, e ele venceu. Aqui, irmãos, novamente o inimigo agiu. Veio com o rei Baasa e começou a edificar uma cidade. O que Asa tinha que ter feito, irmãos? Ele tinha que clamar ao Senhor, pedir providência do Senhor na sua vida. O Senhor com certeza, irmãos, ia entrar com providência. Ou ele ia mandar aquele povo se retirar, ou ele ia mandar Asa ir lá e guerrear, e o Senhor ia dar vitória para ele, irmãos. Mas ele não o fez, irmãos. No impossível ele buscou a Deus, e no que foi possível, olha o que ele fez no versículo 2. Vai dizer, irmãos, o 2, que Asa tirou a prata e o ouro da casa do Senhor e do palácio dele, e ele mandou levar para Ben-Hadad, que era o rei da Síria, irmãos. Olha que coisa terrível que ele fez, irmãos. De vez de ele orar, buscar o Senhor, não, ele buscou o homem, irmãos. E isso serve para a gente no dia de hoje, irmãos. Cuidado com quem você se alia, porque lá na frente você vai tomar uma invertida. Cuidado com aquele seu patrão que te promete algo, que você deixa de buscar o Senhor, que lá na frente você vai ser demitido. Cuidado, irmãos, quando aparecer propostas muito boas. Cuidado, ore e apresente ao Senhor, porque se for de Deus, o Espírito Santo vai falar no seu coração, irmãos. E aí você não vai ter dor de cabeça lá na frente, porque você está buscando o Senhor, você está obedecendo e buscando ao Senhor, e é o Senhor que entra com providência na nossa vida, irmãos. Satanás pode mostrar um caminho talvez mais fácil, uma parceria, um emprego, algo que vai te afastar do caminho do Senhor, e se você aceitar, irmãos, depois você vai ter um grande problema para resolver. Então, o primeiro erro de Asa aqui já foi não buscar o Senhor, ele buscou o homem. Mas o segundo erro, irmãos, e um erro grave, foi que ele tirou o quê? O ouro e a prata da casa do Senhor. Diz que ele tirou do palácio também, que era dele, mas ele tirou da casa do Senhor. Isso nunca se deve fazer, irmãos. Tirar algo do Senhor. Aquilo que é do Senhor é do Senhor, aquilo que é nosso, irmãos. Então não vamos tirar aquilo que é tesouro do Senhor para fazer parcerias com o homem. Então ele não buscou o Senhor, irmãos. Aí o versículo 3 vai falar que ele pediu para Ben-Hadad atacar Israel, né, e forçar com que eles deixassem Judá. E ele mandou lá os seus servos, e assim foi feito, né? Ben-Hadad atacou Israel, e Israel foi derrotado, e com isso Israel deixou de edificar aquela cidade, Ramá. Mas, irmãos, em 1 Reis 12, 24, diz que a ordem do Senhor, a primeira vez quando Judá queria atacar Israel, né, para conquistar o reino de novo, veio a ordem que não era para eles atacar, Israel. Então, irmãos, veja que mais uma vez ele foi desobediente. Tinha uma ordem que não era para Judá atacar o povo de Israel, já tinha essa ordem. E o que Asa fez, irmãos? Ele se juntou com o inimigo, que o rei Ben-Hadad era inimigo, para atacar quem? Os seus irmãos. Olha que grave isso, irmãos. Então, irmãos, toma cuidado, irmãos, quando você, né, recebeu uma injustiça, porque aqui Asa recebeu uma injustiça. O irmão dele, o irmão em Cristo, né, porque era o povo de Israel, estava atacando ele. Mas nós nunca devemos, irmãos, responder, né, um ataque com outro ataque. Aqui quando o povo de Israel, que era considerado irmão de Judá, atacou Asa devia ter orado e clamado ao Senhor, buscado a providência de Deus, e a providência de Deus ia vir, irmãos. Mas o que ele fez? Ele se aliou com o inimigo para destruir os seus próprios irmãos. Olha o quão grave é isso, irmãos. Então, irmãos, nós temos que saber que quando a gente recebe o mal injusto, seja de um irmão, de uma irmã, de um pai, de uma mãe, né, no serviço, nós não devemos fazer aliança com o inimigo.
nós temos que passar por cima do nosso orgulho. Hoje, irmãos, uma coisa difícil que tem, tanto nas igrejas quanto no trabalho, é o orgulho da pessoa. A pessoa ela é ofendida, ela esquece tudo de bom que aquela pessoa fez por ela, e ela não aceita mais aquela pessoa, conviver mais com aquela pessoa, por causa do orgulho, irmãos. Nós temos que passar por cima do nosso orgulho. Nós temos que aprender a ser humilde, que Deus está com quem é humilde, irmãos. Porque senão a gente vira um alvo fácil para o inimigo, irmãos. O inimigo ele é astuto, ele sabe onde agir. E não importa, irmão, a injustiça que você receba, saiba liberar o perdão, saiba orar, saiba clamar a Deus, porque é Deus que vai entrar com providência na sua vida. E aqui, Asa não fez isso. Asa se aliou com o seu inimigo, pagou ouro, prata, tirou ouro, prata da casa de Deus, para que o inimigo dele destruísse seu próprio irmão, irmãos. Olha quão grave foi o que Asa fez. Aí vai falar, a palavra vai dizer, irmãos, que Ben-Hadad atacou Israel, Israel foi derrotado, que Asa pegou todo aqueles despojo que tinha lá, né, que o rei tinha levado para construir Ramá. Ele pegou, ele construiu Gebá e Mispa. Então, irmãos, olha que aparentemente era uma bênção. Ele se aliou com o inimigo, pegou tudo aquilo que o rei de Israel tinha levado lá para construir, né, a cidade de Ramá, e com aqueles madeira, material de construção, ele construiu 2 cidades. Mas isso, irmãos, é a falsa bênção. Ele pode até que parecer como uma bênção, mas como foi lido na palavra, aquilo foi para a própria, né, para a própria derrota de Asa. Aí o 7, irmãos, vai dizer que o profeta Anani foi lá e advertiu Asa, né, que Asa confiou no rei da Síria e não no Senhor. Que vai dizer que Asa confiou no rei da Síria e não confiou no Senhor. Olha o que está dizendo ali. O vidente Anani, que vidente é sinônimo de profeta, foi e falou para o Asa, rei de Judá, e disse: você confiou no rei da Síria e não no Senhor, seu Deus. Por isso o exército da Síria escapou das suas mãos. O 8. Não é verdade que os etíopes e os líbios formavam um grande exército, com muitos carros de guerra e cavaleiros? Mas porque você confiou no Senhor, Ele os entregou o que? Na sua mão. Que foi aquilo, irmãos, quando veio o exército de 1 milhão contra ele, ele confiou no Senhor, e o Senhor entrou com providência. Aí o 9 vai dizer: porque quanto ao Senhor, os seus olhos passam por toda a terra, para dar força àqueles cujo coração é totalmente dele. Olha, irmãos, nosso coração tem que ser totalmente de Deus. Ainda que a gente seja pecador, tem tradução que fala coração perfeito. Coração perfeito, irmãos, não é aquele coração que não peca, porque nós somos humanos. Coração perfeito, irmãos, é aquele que sabe que a providência vem de Deus. Davi, a palavra fala que ele tinha um coração de Deus, né? Segundo o coração de Deus. Mas por quê? Porque ele não servia a Baal, não servia nada, ele servia somente a Deus. Ele pecou terrivelmente, mas Deus perdoou, porque Deus conhece o nosso coração, irmãos. Então, irmãos, nós temos que buscar a Deus, porque olha o que a palavra fala, que os olhos do Senhor, irmãos, eles estão por toda a terra. É por isso que às vezes levanta a luta na nossa vida, a gente clama o Senhor entra com providência, irmãos. Porque o Senhor não tem impossível para o Senhor. Se a gente for tentar pensar 8 bilhões de pessoas na terra, e o Senhor ouvir a mim, é porque a nossa mente é limitada, mas a de Deus é ilimitada, irmãos. Então não importa a luta que você esteja, irmãos, clame ao Senhor, porque a palavra que está falando, que os olhos do Senhor estão passando por toda a terra, inclusive essa noite está passando aqui por essa igreja, irmãos. Venda a sua petição, irmãos, venda aquilo que você está precisando de providência, e se você tiver um coração íntegro, que quer dizer na integralidade, voltado para Deus, Deus entra com providência, irmãos. Não importa o seu erro, o seu pecado, peça perdão para Deus, se arrependa de todo o seu coração, que Deus vai entrar com providência, irmãos. Porque aqui, irmão, Deus já podia ter castigado, né, o rei Asa por tudo que ele fez, mas Deus o que? Levantou um profeta para ir lá advertir ele, né, e disse: nisto você cometeu uma loucura,
por isso de agora em diante haverá guerra contra você. Ou seja, irmãos, não falou nem que ia ter derrota contra ele, não falou nada que ia ter contra ele, falou apenas que ia ter guerra. Se ele voltasse e buscasse o Senhor ia estar com providência, ia ter guerra, ia ter vitória, irmãos. Mas o que ele fez, irmãos? O orgulho dele é tão grande, irmãos, por isso que nós temos que tomar conta do nosso orgulho. O orgulho dele foi tão grande que ele não aceitou a repreensão do Senhor. Eu vi um pastor, irmãos, não é de igreja pequena não, de igreja grande, se eu não me engano é o Lenay Cabral, da Assembleia de Deus, pregando que hoje em dia não tem mais disciplina na igreja, porque se o irmão faz algo que desagrada o Senhor, e o pastor vai lá e coloca ele em disciplina, ele sai da igreja, ele vai para outra igreja. Mas não é isso que o Senhor quer de nós, irmãos. O Senhor não coloca a gente em disciplina, não corrige a gente, porque o Senhor quer ver a gente sofrer. Não, o Senhor quer que a gente se enquadre na palavra, volte a obedecer ao Senhor, para que o Senhor volte a nos abençoar, irmão. Volte a estar com providência. O Senhor não tem prazer no nosso sofrimento, irmãos. O Senhor tem prazer na nossa alegria, porque é na nossa alegria que o nome de Deus é glorificado, irmãos. Então, irmãos, vamos voltar para Deus. Não vamos, fazer como fez Asa, que não aceitou a repreensão do Senhor, não aceitou a correção do Senhor. Nós temos que aceitar a correção do Senhor, irmãos. Aí o próximo versículo diz, o 10, que Asa se indignou e lançou o profeta na prisão. Na outra tradução, que é que os irmãos têm aqui da Revista Corrigida, fala que lançou no tronco, porque naquela época eles prendiam, igual Paulo e Silas, prendia com o tronco, a perna no tronco, prendeu a perna do profeta no tronco, porque estava o quê? Enfurecido. A raiva, irmãos, a ira, ela não é boa conselheira. É mais fácil a gente ouvir um xingamento e ficar quieto, orar e depois conversar, do que a pessoa nos ofender e a gente querer resolver na hora, que não vai dar coisa boa. Então tem hora que a gente tem que saber ter humildade de ouvir, mesmo estando certo, tem que ouvir. Quem quer fazer a obra do Senhor tem que ter humildade, estando certo tem que ouvir. Depois Deus vai estar com providência, vai se acertar, mas a gente tem que ter humildade. Aqui ele ficou enfurecido, e o que ele fez, irmãos? Ele pegou e lançou o profeta na prisão, e na mesma ocasião Asa oprimiu algum do povo, porque quando ele lançou o profeta na prisão, alguém, a gente não sabe quem, quantas pessoas foram lá e falaram: você está errado, Asa, o profeta está certo, volta para o Senhor. E o que ele fez? Ele oprimiu. Aí pode passar para o 12. O 12 vai dizer, que Asa contraiu uma doença do pé, ou seja, aquilo que ele prendeu o profeta de Deus no tronco, Deus colocou uma doença no pé dele, e essa doença era muito grave. Porém, na sua enfermidade, irmãos, olha como que é o orgulho do ser humano. Deus tinha feito tanta bênção na vida dele, mas quando Deus repreendeu ele esqueceu de Deus. E aqui vai falar que ele pegou, ele não recorreu ao Senhor. O Senhor estava lá de braços abertos, esperando para abençoar Asa, e ele recorreu o que? Aos médicos. Importante saber, irmãos, que não é os médicos do dia de hoje. Naquela época a medicina era formada por curandeiro, por um monte de coisa. Se você está doente, vá ao médico, ore antes, que Deus vai estar com providência. Não é o médico de hoje, era aqueles médicos curandeiros. Ele preferiu recorrer a eles do que ao Senhor. Aí o 13 vai dizer que Asa morreu no 41º ano do seu reinado. Então, irmãos, vamos aceitar a correção do Senhor. Não vamos fazer como Asa fez na parte final da vida dele, que Deus queria corrigir ele para que ele voltasse para o caminho do Senhor. Ele se enfureceu com o profeta, mandou jogar o profeta na prisão, prendeu pelos pés, oprimiu outros do povo, porque ele não aceitou a correção do Senhor. Então, irmãos, vamos ter humildade, vamos diminuir o nosso orgulho, porque quando vier a correção do Senhor é para o nosso próprio bem, irmãos. Deus ama a gente, Ele nos ama e muito, mas Deus não compactua com coisa errada, irmão. Se a gente errar, Deus vai repreender, Deus vai corrigir, Deus vai disciplinar, e a gente tem que aceitar, irmãos, porque Deus quer sempre o nosso bem, quer sempre o nosso melhor. E Asa não fez isso, e ele foi morto. Mas temos que considerar, irmãos, que Asa foi um grande homem na mão do Senhor. Ele foi um bom pai, tanto é que Josafá, seu filho, reinou no lugar dele, e foi um reino muito abençoado também. Então a palavra dessa noite não é para a gente condenar Asa, para a gente julgar Asa, é que a gente possa aprender, irmãos, que nós temos que diminuir o nosso orgulho, temos que ser obedientes na palavra do Senhor, e temos também que aceitar a correção do Senhor, porque tudo isso, irmãos, é para o nosso próprio bem. Amém, irmãos? Eu agradeço a minha rica oportunidade. Eu peço uma forte salva de palmas ao nosso Senhor Jesus Cristo.